Fala pessoal, tudo bem? Hoje chegamos aí ao nosso último encontro do Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Então, como eu já coloquei em aulas anteriores, no nosso primeiro encontro nós falamos aí do item 1 ao item 6, depois falamos das obrigações do item 7 ao item 11, depois avançamos para as vedações, que é do item 12 ao 17, e agora no nosso último encontro a gente vai falar do item 18, 19 e 20. Então vamos lá? Ok? Então o item 18 fala das responsabilidades e sanções. Ele diz o seguinte, é responsabilidade de todos a quem se aplica este código comunicar qualquer violação ou indício de violação aos princípios definidos neste código, às leis e demais normativos, não importando qual seja a identidade ou o cargo do suspeito da infração. Certo? Então a gente já comentou várias vezes a respeito do dever do empregado de comunicar irregularidades. Então, muito importante que ele fala aqui, violação aos princípios definidos neste código. Nós aprendemos que na Constituição nós temos o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Só que aqui ele fala os princípios definidos neste código. O código definiu mais princípios, então tem que ficar atento em relação a isso. As leis e demais normativos, não importando qual seja a identidade ou o cargo do suspeito da infração. Então, tanto faz se é superior, se é subordinado, se é superior direto ou se é superior indireto. No caso, tendo ciência de alguma infração, deve haver esta comunicação. É responsabilidade dos gestores cuidar do cumprimento do disposto neste código, inclusive quanto à seção 11.3, cabendo a aplicação de penalidades em caso de omissão. Beleza, já sabe o que é 11.3? Caso você não saiba, eu trouxe aqui para vocês, para você relembrar. Tomar providências de forma imediata para aplicação de sanção disciplinar quando membros de sua equipe cometerem quebra de conduta prevista neste código. Então, responsabilidade dos gestores. Sempre verificar as ações da sua equipe. Caso ele identifique, tomar as providências de forma imediata para aplicação de sanção disciplinar quando membros de sua equipe cometerem quebra de conduta prevista neste código. Perfeito? Então, esse é o item da responsabilidade. Avançando, todos a quem se aplica este código sujeitam-se à responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa por eventuais atos praticados pela sua violação. Este dispositivo aqui, eu acredito que tem grande chance de cair na sua prova. Por quê? Porque você está estudando o Código de Conduta, Ética e Integridade. Perfeito. Só que aqui ele expande o alcance deste código. Olha o que ele fala. A todos a quem se aplica este código, Código de Ética, Conduta e Integridade, sujeitam-se à responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa, por eventuais atos praticados pela sua violação. Então, você violou o Código de Ética, você vai responder civilmente, penalmente e administrativamente. Perfeito? Então não se esqueçam desse trio aí. Ok? As condutas que possam configurar violação a este código serão apuradas de ofício ou em razão de denúncias pelas instâncias competentes, nos termos dos normativos específicos. Olha aqui, antes de continuar, de ofício ou em razão de denúncia. O que é de ofício? Vou voltar aqui. De ofício é quando você tem o dever de tomar alguma atitude. Quem tem o dever de tomar alguma atitude? É responsabilidade dos gestores cuidar do cumprimento do disposto neste código, inclusive quanto à seção 11.3. Então, o gestor tem que tomar providências de forma imediata. Perfeito? Então, você viu que a gente fez uma junção de informações para poder explicar aqui de ofício. Então, é a obrigação do gestor sempre ficar atento. Identificou? Ele obrigatoriamente deve já verificar aí essas condutas. Então, as condutas que possam configurar violação a este código serão apuradas. Então, o gestor já vai iniciar essa apuração. Pelas instâncias competentes, nos termos dos normativos específicos, passíveis de serem aplicadas as penalidades de advertência verbal, advertência escrita, suspensão, demissão por justa causa. Este é outro ponto aqui que tem grande chance de cair na sua prova. Por quê, professor? Porque ele está falando de dois pontos importantes.
Apuração de ofício ou em razão de denúncia. Então, a apuração pode ser por obrigação do próprio gestor ou por ele ter recebido uma denúncia. E as penalidades podem ser apenas uma advertência verbal. Então, vai receber, né, a pessoa vai ser chamada e vai receber uma advertência verbal. Ou uma advertência escrita, onde ela vai tomar ciência em relação à advertência e fica registrado na sua ficha funcional. Ou uma suspensão, lembrando que quando é suspensão ele também deixa de receber o seu salário. E demissão por justa causa. Você viu que aqui ele vai avançando conforme a gravidade do fato. Então, advertência verbal, advertência escrita, suspensão e demissão por justa causa. Perfeito? Lembrando que isso tudo aqui é decorrência da violação ao Código de Conduta Ética e Integridade. Além disso, ele pode responder nas esferas civil, penal e administrativa. Tá bom? Então, esse slide aqui é muito importante. Avançando. A sanção administrativa será motivada, razoável e proporcional aos efeitos da ação, omissão, fato ou evento praticado a que o empregado tenha dado causa e demais penalidades serão aplicadas conforme previstas na legislação e normativos pertinentes. Então, vou voltar aqui. Ele fala assim, ó, a sanção administrativa será motivada e razoável e proporcional. Voltei aqui. Quais são os tipos de penalidade? Advertência verbal, escrita, suspensão e demissão. Então, se de repente acontecer um fato leve, ele não pode ser punido com demissão. Por quê? Porque ele falou, ó, a sanção administrativa será motivada, razoável e proporcional. Ele não pode chegar de cara jogando já uma demissão por justa causa. Tá bom? Então, proporcional aos efeitos da ação, omissão, fato ou evento praticado a que o empregado tenha dado causa e demais penalidades serão aplicáveis conforme previstas na legislação e normativos pertinentes. Então, ó, e demais penalidades, aí ele vem para cá, tá bom? Demais penalidades na esfera civil, penal e administrativa. Ok? Os procedimentos adotados pela Comissão de Ética da Embrapa, CEE, para apuração do fato, ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, poderão culminar na aplicação de penalidade de censura ética e seguirão um rito próprio definido no regimento interno da comissão. Então, ok? Então, ó, nós temos a Comissão de Ética da Embrapa e ela vai aplicar a penalidade de censura ética. Então, a Comissão Censura Ética, tá bom? Então, vamos testar o nosso conhecimento aqui, ó. As condutas que possam configurar violação a este código serão apuradas de ofício ou em razão de denúncias, pelas instâncias competentes, nos termos dos normativos específicos, passíveis de serem aplicadas as penalidades de advertência verbal, advertência escrita, suspensão e demissão por justa causa. Certo ou errado? Questão correta, né? Foi o que a gente visualizou agora há pouco. Então, muito importante aqui, você tem que ficar atento em relação às formas de apuração, a de ofício em razão de denúncia, e as penalidades aqui de modo geral. Perfeito? Só vou voltar aqui para ficar claro. No caso da Comissão de Ética, a penalidade aplicada é de censura ética. Não é a Comissão de Ética que vai aplicar a penalidade de demissão, não, tá bom? Eu só falei para vocês quais são os tipos de penalidades. A Comissão de Ética da Embrapa vai aplicar a penalidade de censura ética, certo? Então, portanto, questão correta. Avançando agora a gente vai falar dos canais de denúncia. A gente viu que é obrigação do empregado fazer a comunicação quando visualiza uma infração. E como ele vai fazer essa comunicação? Ao presenciar, testemunhar, tomar conhecimento ou suspeitar de conduta que caracteriza o descumprimento deste código, qualquer empregado ou colaborador a quem se aplique este código deve comunicar imediatamente ao superior hierárquico. Então, o primeiro superior hierárquico dele, ele comunica, ele já cumpriu, né, teoricamente, a sua obrigação. Caso o superior hierárquico dele não tome uma atitude, ele pode denunciar para outro superior hierárquico ou, de repente, ele pode abrir um novo comunicado para um outro superior, denunciando, inclusive, o superior que se omitiu. Por quê? Porque o superior, a partir do momento que ele toma conhecimento, como a gente estudou lá no item 11.3, ele tem que imediatamente tomar as atitudes necessárias, tá bom? Ele tem que comunicar também à ouvidoria
e tem que comunicar também à Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral em caso de assédio moral e ou sexual. Então, se você reparar, aqui é em caso específico, em caso de assédio moral e ou sexual, tá bom? Então ele fala, deve comunicar imediatamente ao superior hierárquico, à ouvidoria e à Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral. Um ponto importante que tem que ficar atento aqui, ele não falou nem e nem ou, né? Então assim, só para você ficar esperto dia da sua prova. Ele não está falando que obrigatoriamente tem que comunicar os três, ou está falando que tem comunicou um, não precisa comunicar os demais. Então ele está falando que deve comunicar imediatamente. Então tem que ficar aberto aí em relação a essas situações aí, tá bom? Avançando. Para realizar consultas, fazer denúncias de natureza ética e solicitar ações preventivas, os interessados devem se reportar à Comissão de Ética da Embrapa. Lembrando que a Comissão de Ética da Embrapa vai penalizar com censura ética, tá bom? As denúncias recebidas por outros canais ou por qualquer agente público serão encaminhadas para registro no canal de denúncia pela ouvidoria, tá bom? Assegura-se o sigilo, a confidencialidade e a proteção institucional contra eventuais tentativas de retaliação aos que se utilizarem dos canais de denúncia. Então, eu sempre brinco o seguinte, que você faz a denúncia para a ouvidoria, daqui 2 semanas quem é demitido é você. Por quê? Eu comento isso. Porque quando você tem uma ouvidoria que não cumpre as regras de sigilo, a informação é compartilhada e o denunciante acaba sendo o culpado, vamos colocar assim, infelizmente, vamos colocar assim, abrir a boca e tentar fazer o correto. Tá bom? Então, assegura-se o sigilo, a confidencialidade e a proteção institucional contra eventuais tentativas de retaliação aos que se utilizarem dos canais de denúncia. Então, faça a denúncia, e também acredite na sua instituição. Caso ela ainda não obedeça totalmente às regras, faça a denúncia que ela não obedece às regras para que ela seja renovada e, naturalmente, aos poucos vá se aprimorando. Será apurada e julgada como falta grave qualquer tentativa de retaliação aos que se utilizarem legitimamente dos canais de comunicação. Perfeito? Então, por isso, da importância de fazer a denúncia e acreditar na credibilidade da instituição. Então, vamos testar o nosso conhecimento? Vamos lá. Ao presenciar, testemunhar, tomar conhecimento ou suspeitar de conduta que caracteriza o descumprimento deste código, qualquer empregado ou colaborador a que se aplique este código deve comunicar imediatamente. Item 1. Aos subordinados e hierárquicos. Ele tem que espalhar a notícia, fofoqueiro, espalhar a notícia, Ele tem que comunicar ao superior hierárquico. Então, o item 1 está errado. Deve comunicar imediatamente à ouvidoria? Ok, perfeito. A Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, em qualquer caso. Errado, é só em caso de assédio sexual ou assédio moral. Então, portanto, o item 2 é o correto, portanto, letra C. Ok?